Olá, meu querido amigo aluno, olá, minha querida amiga aluna, bem-vindos mais uma vez. Essa é a aula de número 3 do curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube. Eu sou o professor João Antônio, você já me conhece, e nós vamos completar o assunto que havíamos deixado na aula passada, né? A gente na aula passada terminou a introdução acerca dos processadores, o cérebro do computador, também conhecido como CPU. Nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo na CPU no final dessa parte, eu chamo de parte rasa de hardware, parte básica de hardware. A gente ainda vai mergulhar, então nós vamos... Como é que eu pretendo fazer esse curso de hardware, por exemplo, essa parte de hardware do curso completo? A gente vai ver um assunto que eu considero assunto geral que pode cair em qualquer concurso, tá? Um nível de aprofundamento que pode cair em qualquer concurso. Depois eu vou mergulhar um pouco mais nos pontos que eventualmente a gente vai encontrar em um ou outro concurso, certo? A gente vai eventualmente encontrar normalmente em nível um pouco mais pesado. A gente completou agora o processador e nós vamos entrar num assunto que cai muito, que é o assunto de memória. Também começando do nível 00 básico, subindo um pouquinho, a gente para ver um nível mais geral e mais para frente, se for o caso, trabalhando num nível mais pesado, num nível que cai em algumas poucas provas, ok? Acompanha comigo aqui, vamos tirar o nosso back, voltar aqui. O que é memória? Tá? A gente lembra que no final da aula passada a gente trabalhou com 3 componentes dentro do gabinete do computador: o processador ou CPU, a memória, que no caso lá era a memória principal ou memória RAM, e a placa-mãe. Então a gente já falou sobre o processador, falou grande parte do que precisaria falar sobre o processador nesse momento, e a gente vai falar agora sobre memória principal, mas para introduzir memória principal, que é uma subdivisão da memória do computador, a gente tem que dizer o que é memória, certo? Então, o que é memória? Memória é todo e qualquer componente do computador capaz de armazenar informações. Ó, sai daí, João, sai daí, João. Memória é todo componente capaz de armazenar informações. Então, se você tem conhecimento de alguma parte do seu computador que serve para guardar informações, isso é considerado uma memória, tá? Por exemplo, João, eu sei, claro, o pendrive, né? Eu tenho um pendrive, eu guardo coisas no pendrive. Exatamente, o pendrive é um exemplo de memória. Os cartões que são usados nas máquinas fotográficas são memórias. Tá? E nós vamos conhecer alguns outros tipos de memórias, falar delicadamente acerca de cada um desses tipos de memória. Tá? Lembrando, mais uma vez, aqui antes da gente prosseguir, que se você quiser acompanhar esse curso completamente, ser avisado quando novas aulas aparecem, aqui embaixo tem o botão inscrever-se, você se inscreve no canal Informática para Concurso e vai ser avisado sempre que nós tivermos aulas novas, colocado aulas novas aqui, ok? Eu queria propor uma coisa a vocês que estão me assistindo nesse curso. Vamos propor uma coisa, é o seguinte: se você quiser que eu responda aqui uma questão sua, uma questão de prova, uma questão que você viu numa apostila, num livro, sei lá onde, propõe essa questão aqui. Né? Eventualmente, entre uma aula e outra, eu posso gravar um videozinho pequeno, 10, 15 minutos, com 1, 2, 3 questões, e vou, claro, citar o seu nome. Então, como é que você vai fazer para me mandar essa questão? Tá? A melhor forma é por e-mail. Tá? Mesmo que você bote no comentário aqui embaixo, essa questão aqui é fácil de responder, me manda por e-mail. Então, faz o seguinte, manda um e-mail para mim, para joão@euvoupassar.com.br, tá? No assunto do e-mail, da mensagem de e-mail, você coloca questão para o YouTube, certo? Então é fácil. Por que eu estou dizendo que tem que ser exatamente isso? Porque eu vou criar no meu programa de correio eletrônico um filtro para, na hora que apareça questão do YouTube,
a mensagem fique com a cor diferente e eu perceba que é uma questão que alguém está me pedindo. Então, você vai fazer o seguinte, vai mandar um e-mail para joão@euvopassar.com.br e nesse e-mail você vai colocar no assunto, tá? No assunto, você vai colocar questão para o YouTube, ok? Isso aqui no assunto, não precisa colocar as aspas, eu estou colocando as aspas aqui, mas você bota lá, questão para o YouTube, ok? Quando a mensagem chegar para o meu correio eletrônico, automaticamente meu programa de correio eletrônico já vai pegar isso aí, esse filtro, vai botar uma cor diferente, eu vou perceber que é um e-mail de que você pediu uma questão, e aí você bota seu nome, fulano de tal, da cidade tal, e aí eu vou citar, ó, essa questão foi mandada por fulano, e eu queria responder assim, 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 certo? Não precisa agora ser uma questão necessariamente do assunto que a gente está vendo. Não precisa. Seria bom que fosse. Você manda uma questão para mim, João, essa questão aqui de hardware eu não entendi. Eu vi no vídeo, mas eu não entendi, você não falou. João, isso aqui, isso aqui. Então você me manda essas questões e aí eu vou tentar organizar, se não na sequência das aulas, eu vou tentar colocar eventualmente uma questão fora, entre uma aula e outra e tal, é importante. Alguém aqui do lado deve ter ligado um liquidificador, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um barulho aqui que talvez um motor, alguma coisa, tá meio brabo o barulho aqui, espero que não atrapalhe vocês, tá? Acho que não, acho que o microfone pelo sinal aqui não está captando não, mas vamos lá. Tá aqui avisado, vamos propor isso, certo? Questão para o YouTube e vamos trabalhar, certo? Memória é todo componente capaz de armazenar informações, certo? A primeira memória que nós vamos mencionar é conhecida como memória principal. A memória principal, ela também é chamada memória RAM. Primeira coisa, por favor, memória principal não é sinônimo de memória RAM. Memória principal não é sinônimo de memória RAM, tá? Por que disso? Por causa do seguinte, ó. Vamos sair aqui, tá? Memória RAM descreve um tipo de memória, uma natureza de memória, ou seja, uma forma de fabricação de memória. Então, a memória RAM, ela é considerada memória RAM quando ela é fabricada para ser memória RAM. A memória RAM é uma memória que usa uns circuitos, uns chipzinhos que a gente vai conhecer e as características a gente vai ver. Então, quando eu falo de memória RAM, eu falo de uma coisa que foi fabricada para ser memória RAM. Ela não pode virar outra coisa. Agora, quando eu falo em memória principal, eu estou me referindo a uma função de uma memória, certo? A uma função. Então, perceba bem isso. No seu computador existem várias memórias. O que são memórias? Memórias são componentes que armazenam informação. No seu computador existem vários tipos e existem várias funções de memórias, certo? Uma dessas, vamos dizer assim, um desses cargos, uma dessas funções é a memória principal. É a memória mais importante do seu computador. É aquela memória sem a qual o seu computador não trabalha. Memória principal é a memória sem a qual o seu computador não trabalha. Se não tiver memória principal, o seu computador não funciona. É simples assim. Quem é que desempenha a função de memória principal? Quem desempenha a função de memória principal é a memória RAM. Então, RAM é a natureza existencial da memória. Ela foi fabricada assim. Principal é a função que ela ocupa no seu computador, ok? Existem outras funções para o seu computador que são também desempenhadas por memórias RAM, mas na maioria das provas, quando se fazem perguntas sobre memória principal, estão fazendo perguntas sobre memória RAM. Sobre memória principal, uma coisa muito simples, só precisa de um conhecimento sobre memória principal. É a memória sem a qual o seu computador não trabalha. Sem memória principal, ele não trabalha, certo? Então, mas
essas características vão aparecer, por exemplo, aqui, certo? Memória principal, tá? Eu estou fazendo aqui o que muitos livros fazem, que é, assim, não é tornar sinônimos, mas fazer uma associação muito próxima entre esses dois termos, tá? Mas, por exemplo, consegue guardar informações apenas enquanto estamos trabalhando com elas, apenas enquanto o computador estiver ligado. Quando o computador é desligado, todo o seu conteúdo é perdido, ou seja, é uma memória volátil. Volátil significa não é permanente, ok? Volátil significa se perde com facilidade. Essas duas características, A e B, são complementares e dizem respeito à memória RAM. Então veja só, qual é a principal característica da memória RAM? Olha, a memória RAM é uma memória eletrônica, ela é formada por pequenos circuitos eletrônicos, tá? Eu estou falando de forma corporal. Corporalmente falando, fisicamente falando, a memória RAM ela é composta de pequenos circuitos eletrônicos. Estes circuitos eletrônicos, eles só conseguem guardar zeros e uns, só conseguem guardar informações enquanto houver energia elétrica. Eles são alimentados por energia elétrica e eles precisam dessa energia elétrica para fazer as informações permanecerem armazenadas. Você pode até pensar, poxa, João, mas isso não é armazenar. Armazenar para mim é deixar a coisa guardada para sempre ou por muito tempo. Tudo bem, eu entendo sua revolta, mas na prova vai falar sobre memória e isso é memória e ela armazena informação com certeza. Até porque o seu computador trabalha muito rápido. E como ele trabalha muito rápido, se algum local consegue armazenar informação por 2, 3, 4 minutos, isso já é muito tempo. Isso já é muito tempo para o processador que está trabalhando constantemente. Com certeza isso é muito tempo. Portanto, memória RAM é sim uma memória, armazena informações, mas só armazena informações enquanto o computador estiver ligado, enquanto estiver alimentado de energia elétrica. Pense na memória RAM como um painel eletrônico, daqueles placares eletrônicos de estádio de futebol, né? Placar da Copa, placar das arenas do Brasil, né? As arenas construídas aí com o suado dinheiro público da gente, de forma muito eficiente. Com certeza, o princípio da eficiência, da publicidade e da moralidade estão engendrados, estão emaranhados na construção dessas arenas para a Copa. Eu me sinto orgulhoso do meu país, porque a moralidade, a eficiência, a publicidade estão lá aparecendo, né, dando sua participação na construção desses estádios. É uma vergonha, né, sinceramente. Bom, mas eu não quero gerar polêmica alguma. Entenda o seguinte, o placar eletrônico lá do estádio, ele é formado por pequenas lâmpadas. Quando estão ligadas, elas formam uma imagem. Então, pronto, a memória RAM é mais ou menos isso, só que sem a luz, sem as lâmpadas. São pequenas unidades de memória que armazenam zeros ou uns, mas só enquanto estiver ligado. Se alguém puxar da tomada lá o placar eletrônico, se puxar da tomada, apaga tudo, as informações somem e vai ter que se recuperar e escrever de novo o que está lá nas informações, não é verdade? Então, a memória principal, a memória RAM, na verdade, ela é volátil, ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado, certo? Isso é a característica da RAM. Eu vou aproveitar aqui o momento, porque vamos entrar num outro dado que é interessante, certo? Olha só, quando nós falamos em memória principal, quando nós citamos memória principal, nós temos que ter em mente que essa palavra, memória principal, designa a função, aquela memória sem a qual o computador não vive. Memória principal, ela é somente RAM, só a memória RAM realiza a função de memória principal? Não. Olha só, a maioria dos livros vai dizer que a memória principal é formada por RAM e ROM. Isso é uma coisa muito antiga, tá? O pessoal fala muito isso. Não é mentira, é verdade, mas é uma coisa muito, muito antiga. Veja só, para o seu computador trabalhar, ele precisa da memória principal. Quando o seu computador liga, como é que ele estava antes? Desligado, né, João? Claro, estava desligado. Se ele estava desligado, como é que a memória RAM estava? Vazia.
A memória RAM, ela só se preenche, ela só ganha conteúdo, ela só é preenchida de informações depois que ele está ligado. Então isso é um paradoxo. Como é que a memória RAM pode funcionar se ela estava vazia antes? Então, quando o seu micro liga, a gente vai ver isso. Durante alguns instantes iniciais, ele usa informações gravadas numa memória que não se perde. Essa memória é chamada memória ROM. Então, a memória ROM, se eu puder botar um percentual, esses dados não vão cair em prova, tá? Mas a memória ROM, ela realiza 5% do trabalho para merecer o título de memória principal. E a memória RAM realiza 95% do trabalho para ser chamada memória principal. Nesse momento você está vendo o meu vídeo, nesse momento você está assistindo essa aula. E isso está na memória RAM do seu computador, na memória principal do seu computador. Quando você começa a ler um texto, quando você começa a ler um PDF, ou começa a digitar alguma coisa no Word, no seu computador, você está usando a RAM, não tenha dúvida. Então você está sempre usando a memória RAM, porque as coisas que você está vendo na sua tela, esse X aqui, que eu acabei de desenhar em azul, está aparecendo na sua tela, ele está na memória RAM do seu computador. Certo? Mas quando foi que o seu computador usou a memória ROM? Quando ele ligou. Quando você ligou o seu computador, momentaneamente alguns caracteres passaram, algumas informações passaram, e aí depois apareceu o Windows e apareceu os outros programas que você abriu. O Windows e depois é tudo memória RAM. Mas naquele momento inicial do seu micro ligar, havia uma parcela de memória ROM. Certo? Então, existem dois tipos de memória que assumem a função de memória principal, a ROM e a RAM, certo? Aí eu vou listar aqui para vocês, embora não tenha preparado slide para isso, porque eu não pensava em falar sobre isso agora, mas tudo bem. Ó, quais são as características que diferem a RAM? Eita! Deveria ser vertical, viu? Esse traço aí deveria ser vertical, ele inclinou um pouquinho, quase imperceptível a inclinação. Vamos tirar a minha tela e mudar a cor aqui. A memória RAM é volátil, ou seja, perde seu conteúdo quando o micro é desligado. A memória ROM não é volátil, ela é permanente, certo? Ela não perde conteúdo. Por quê? Porque o seu conteúdo, o conteúdo da memória ROM é gravado na fábrica. Gravado na fábrica. Certo? E, claro, o conteúdo gravado na fábrica não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Ok? Então, são ambas, cadê? Deixa eu botar aqui. Ambas, não acredito. Ambas as memórias são em formato de circuito, como nós vamos ver na foto. Então são circuitos, ó, circuitos, chips, circuitos eletrônicos, tá cinza com as perninhas, parecem aranhas e tal. Pronto. Ambas, tanto a RAM quanto a ROM, são circuitos eletrônicos. A diferença é que a ROM já vem gravada com conteúdo que tem que ter de fábrica, tá? Esse conteúdo, essa informação gravada na memória ROM, ela não pode ser alterada, porque a memória ROM não nasceu para ser alterada, ela foi fabricada assim. Ela é uma espécie de escultura eletrônica, os componentes eletrônicos são esculpidos e são imutáveis, ok? A memória RAM não, a memória RAM vem vazia, ela se enche com energia elétrica, se esvazia, depois se enche de novo, se esvazia várias vezes. Então, por exemplo, as informações, né? As informações do tipo, o conteúdo é gravado na fábrica, não funcionam para a memória RAM. A memória RAM ela tem o conteúdo dela alterável à medida que a gente vai trabalhando com o computador. Neste exato momento, por exemplo, você vai ver o fundo aqui atrás vai ficar azul, né? Ficou azul. Isso aí está na sua memória RAM. Eu posso mudar isso. Ó, voltou a ser branco. Está na sua memória RAM, porque você está vendo, está trabalhando com isso. Dizer que ele não pode ser alterado também não vale para a memória RAM, né? Então você está raciocinando isso. A memória RAM está usando agora e qualquer movimento que eu faço já é considerado alteração nela. Qualquer coisa, qualquer
som que você ouve já é considerado alteração na memória RAM, ok? Então pronto, memória RAM é volátil. Isso significa o quê? Que perde seu conteúdo quando o micro é desligado. Portanto, ela pode ser alterada livremente. A gente está vendo aqui que pode ser alterada livremente. Então, eu não posso considerar que o conteúdo é gravado no fabricante. O conteúdo é colocado e retirado o tempo todo pelo usuário enquanto ele trabalha. Ok? Então, está aqui a explicação de RAM e ROM. RAM e ROM são duas naturezas de memória, duas essências, duas construções de memória diferentes. Certo? Uma é vazia e pode ser alterada várias vezes, a outra já vem preenchida de fábrica, certo? Ambas, no seu computador, atuam como memória principal. Então, dizer que memória principal é sinônimo de RAM está errado. Mas a maioria das questões de prova vai dizer isso. A maioria vai dizer assim, acerca da memória RAM, vírgula, também chamado memória principal, vírgula, julgue os itens a seguir. Aí, com certeza, não se preocupe, eles não vão perguntar, eles vão basicamente perguntar sobre a RAM, né? Quando fazem isso, é normalmente sobre a RAM que eles perguntam. Ok, vamos lá. Então, memória RAM, a memória RAM ela é vendida como? Né? A memória RAM, essa que a gente usa em nossos computadores, ela é vendida em plaquinhas como essa, que a gente chama de pentes de memória. Olha só, o nome tem tudo a ver, né? Pente. A memória em si são esses chips aqui, né? A memória em si são esses circuitos, que a gente vai ver agora melhor nessa outra foto. Não, nessa não, né? Também não dá para ver não, mas ó, tem os circuitos. Aqui embaixo desse azul estão os circuitos. Deixa eu ver se uma foto melhor. Pronto, agora sim, agora sim. Isso aqui é um pente, ok? Também, o nome oficial que se dá é módulo de memória, ok? Módulo de memória, mas muita gente chama de pente pelo formato. A memória em si são esses circuitos aqui, ó. Esses circuitos que você está vendo aqui, isso em si são os chamados chips de memória, os circuitos eletrônicos da memória, ok? Então, a memória principal é vendida desse jeito, você encontra ela desse jeito para o seu computador, ok? Mas é a única memória do seu computador? É a única memória que vale a pena mencionar no seu computador? Não. A memória RAM é a memória mais importante, sem sombra de dúvida, certo? Mas existem outras memórias. Existem outras memórias que nós chamamos de memórias... ainda não vou falar nela não, ó, pessoal, desculpa. É porque a gente falou sobre os três principais componentes, né? Os três principais componentes. A gente falou sobre o processador, né, o chip, CPU, a memória principal, que é essa daí, eu precisei apresentar memória como um todo, e agora a gente vai falar da placa-mãe, certo? O que é a placa-mãe? A placa-mãe é a principal placa de circuitos do seu computador. A placa-mãe não é... O processador é do tamanho, hoje talvez um pouco menor que um telefone, um processador, né? O pente de memória é como se fosse uma régua, parece uma régua daquelas de réguazinhas de plástico de 15 centímetros. E a placa-mãe não, a placa-mãe é uma coisa grande, onde todo mundo se encaixa, certo? Então, os componentes do nosso computador, os componentes, né, CPU, memórias e as placas que a gente vai ver, placa de som, de vídeo, tudo encaixa na placa-mãe. Então, a placa-mãe é o alicerce da montagem do seu computador. Quando um técnico ele vai montar um computador, a primeira coisa que ele faz é pegar a placa-mãe, botar numa bancada a placa-mãe e sair encaixando os equipamentos ali na placa-mãe, tá? Vamos lá. Dentro de uma placa-mãe, né, vamos ver as fotos aqui, ó. Placa-mãe. Tá aqui um exemplo de placa-mãe, ó. Essa, eu vou ver se eu pego uma foto melhor, deixa eu ver. Aqui nós temos outro exemplo de placa-mãe, mas essa foto aqui eu acho que é a melhor para a gente representar. Pronto. Porque eu vou escrever por cima. Veja só. Na placa-mãe existem locais onde a gente encaixa equipamentos. Por exemplo, aqui vai ser onde vai ser encaixada a CPU, o processador vai ser encaixado aqui, certo? Aqui nessas fendas é onde vão ser encaixados os pentes de memória. Então você vai pegar um pente de memória e encaixar aqui, vai pegar outro pente de memória e encaixar aqui, vai pegar outro pente de memória e encaixar aqui. Então perceba aqui
A placa-mãe é o local onde você vai encaixar todos os demais componentes do seu computador. Uma plaquinha de som, ou então placa de som não, que já vem integrada aqui, mas uma placa de vídeo, aqui, ó, vai ser encaixada aqui. Certo? Vamos pintar aqui, pronto, vai ser encaixada aqui. A sua impressora, o seu teclado, o seu mouse, tudo pela USB aqui, né? Liga pela USB aqui, ó. O seu iPhone para carregar e para transferir informações pela USB. Então, ou seja, todos os equipamentos do seu computador vão ter que se encaixar na placa-mãe. Por quê? Porque precisam se comunicar com a CPU e se comunicam com a CPU através da placa-mãe, certo? A gente vai mergulhar mais a fundo na placa-mãe mais adiante. Então, a placa-mãe está aí. Então, os três principais componentes do seu computador são, sem sombra de dúvida, a CPU, que é o cérebro do seu computador, a memória, especialmente a memória principal, essa, sem sombra de dúvida, a CPU, memória principal, e a placa-mãe. Porque, na verdade, CPU e memória principal são dois componentes distintos e separados. Eles precisam se comunicar. E para eles se comunicarem, eles se encaixam na placa-mãe. Quer dizer, a placa-mãe é a estrada. A placa-mãe, ela traz as estradas que intercomunicam os outros componentes. A placa-mãe é a cidade cheia de ruas, cheia de avenidas, que vão fazer o tráfego de informações entre os vários componentes do computador. Certo? Vamos agora sim para as memórias. Vamos ver lá uma outra classificação de memórias, tá? Memórias permanentes, memórias de massa, ou também conhecido como memórias secundárias. Memórias secundárias, tá? Existe a principal e existe as secundárias, certo? Olha só, o seu computador, ele consegue manipular informação, a gente já viu isso. Manipular informação inclui poder armazená-la. O problema da memória RAM é que ela só armazena enquanto o computador estiver ligado. Você sabe disso, a gente já viu isso. Só enquanto o computador estiver ligado. Mas eu quero guardar alguma coisa para daqui a 10 anos, eu quero guardar alguma coisa para daqui a 2 dias, eu vou ter que manter meu computador ligado? Claro que não. Você pode guardar informação em memórias permanentes, memórias não voláteis, memórias que não perdem conteúdo, certo? Existem vários tipos de memórias de massa, memórias secundárias, existem vários tipos, várias naturezas de fabricação, várias velocidades, vários critérios que a gente precisa estudar, certo? Então vamos começar pela memória secundária mais importante que tem, que é o disco rígido. Um detalhe aqui que eu quero que todo mundo preste bem atenção. Nenhuma memória secundária é essencial. Ou seja, se cair na prova, o computador funciona sem disco rígido. Funciona. Ele consegue funcionar. Para ele funcionar, ele precisa de CPU, memória principal e alguém que ligue os dois, que no caso é a placa-mãe. Então, um computador, para funcionar, ele só precisa de memória principal, CPU na verdade, memória principal e alguém que conecte os dois. Esse alguém é a placa-mãe. O resto é dispensável. Disco rígido, pendrive, teclado, mouse, monitor, tudo isso é dispensável para um computador. Certo? Talvez não para o usuário, mas para o computador com certeza é dispensável. Ok? Então, vamos lá. Primeira memória de massa é o chamado disco rígido ou HD. O disco rígido, ele é um equipamento que armazena muita informação. É a maior memória de um computador em capacidade, é a maior memória de um computador. Ninguém consegue armazenar tanto quanto um disco rígido. Isso aqui é um verdadeiro, é o porta-malas do seu computador. Tá? Se o seu computador fosse um carro, o disco rígido seria o porta-malas. Tá? Todas as informações que a gente salva no disco, elas ficam armazenadas no HD, no disco rígido, certo? É um equipamento com um formato e um funcionamento meio antigos.
Já existe há muito tempo. Vamos ver exatamente o que é que significa esse meio antigos. Olha só. A foto aqui do seu disco rígido. O disco rígido, deixa eu ver se eu tenho uma foto mais próxima. A próxima foto é melhor, certo? Ó, essa aí vai dar para a gente poder riscar bem. Veja só. O disco rígido ele é um equipamento magnético, tá? Ele é formado por discos metálicos que são magnetizáveis, recebem a influência de ímãs, certo? E existe um braço que rotaciona, que fica se mexendo, enquanto esse disco fica girando, existe um braço com uma cabeça aqui na frente, existe uma cabeça aqui na frente desse braço que fica magnetizando essa superfície aqui. Então os zeros e uns, os zeros e uns são magnetizados na superfície do disco. Então, ou seja, o disco rígido ele fica girando, um braço fica se mexendo enquanto o disco gira. Portanto, existem partes móveis no disco rígido, dá para perceber, né? Não precisa nem dizer isso, existem partes móveis no disco rígido. O disco rígido é um processo mecânico, magnético, é uma coisa mais antiga, tá? Mas ainda assim é uma tecnologia muito barata, se levar em consideração hoje, o que permite que você tenha discos rígidos com tamanhos muito grandes. Você hoje pode comprar facilmente discos rígidos com 3 terabytes. É fácil comprar um único disco rígido, um único equipamento de disco rígido com até 3 terabytes, tá? 3 terabytes já está virando comum. Existem os mais raros, 4 terabytes, mas 3 terabytes está se tornando comum. O mais comum você pode comprar aí disco rígido com 2 terabytes. É fácil, vai em qualquer loja tem disco rígido com 2 terabytes de capacidade. E é uma capacidade muito, muito grande, certo? Vamos lá. Próximo aqui, né? Lembrar, o disco rígido tá aí um exemplo de um disco rígido fechado, né? Aquelas fotos que a gente viu até agora eram discos rígidos abertos. Ok, pessoal, mágica, mudei minha camisa, estou aqui um pouco diferente, mas deixa eu explicar o que aconteceu. Quando eu estava gravando esta aula, o microfone, eu percebi tardiamente que o microfone faltou a bateria, tá? Então eu fui carregar a bateria e tal, e demorou um tempinho. Então eu estou aqui, fiz a edição, claro, para continuar com essa aula, mas é outro dia, infelizmente, eu não consegui usar a mesma camisa para parecer que a coisa vinha sem interrupção. Mas vamos prosseguir com essa aula até o final dela. A gente já viu até o HD aí. Nessa foto eu expliquei o seguinte, a última coisa que eu expliquei quando o microfone ainda estava bem, é que as fotos anteriores que a gente viu sobre o HD, elas mostravam o HD aberto. E o HD aberto, ele não serve para nada, ele recebe impurezas do ar. O HD é vendido dessa forma, fechado, tá? Então, quando você vai comprar um HD, você vai encontrar o HD dessa forma, fechado, lacrado. Se você chegar a ver um HD como a gente viu nas fotos anteriores, pode ter certeza que ele não serve para nada, tá? E aí, quais são as características finais sobre o nosso HD? O HD, ele usa uma memória magnética, tá? Você encontra o HD com até mais de 1 terabyte. Olha, notícias recentes de fabricantes de HD dão que os HDs, a Seagate, por exemplo, uma fabricante muito, muito famosa, já está fabricando aí HDs de 6 terabytes de capacidade. Com certeza é mais de 1 tera, mas da forma como está escrito aqui, eu não quero que você pense que 1 terabyte é um limite. Eu disse agora há pouco no vídeo que é comum encontrar 2 tera, 3 tera, é muito comum você encontrar HDs de 2 terabytes, é muito comum você encontrar HDs de 3 terabytes, tá? Mas já existem HDs de 4, 5 e até agora 6 terabytes, HDs para consumo de casa, consumo de computadores portáteis, computadores pessoais, tá? Especialmente desktops, porque laptops ainda precisa que o HD seja fabricado um pouco mais fininho, então de 6 terabytes não é comum para laptop não, tá? Então bota esse valor aí como valor
um top, vamos dizer assim, o valor máximo que você encontra hoje, ó, junho de 2014, uma recente notícia que eu li agora, não tem 10 minutos, do lançamento dos HDs de 6 terabytes pelas fabricantes, ok? E só lembrando aqui, é bom que todo mundo lembre que o HD é uma memória magnética, tá? O HD ele usa magnetismo, ele usa pequenos ímãs na superfície do prato metálico para poder armazenar informação, ok? Então, HD, memória magnética. Vamos agora dar uma olhada no substituto do HD que a gente mencionou na aula 1 quando falou sobre o Ultrabook. Por quê? Porque o HD, como ele é composto por vários pratos, se você me permitir aqui, ó, desenhar um pouquinho, vamos desenhar um HD lateralmente falando, tá? Então o HD está aqui, são vários discos, ó, lembra daqueles discos? Tem o disco que roda ao redor de um eixo e tem o braço que lê o disco, certo? Na verdade, o que acontece no HD é que são vários discos, um em cima do outro, ó, tá? Todos eles rodam ao redor do mesmo eixo, lá está o eixo, certo? E um motor aqui embaixo para rodar o eixo. E nós temos, vamos desenhar aqui o braço. O braço que lê, na verdade, ele é assim, ó. São várias agulhas, ó, que não tocam o disco. São várias agulhas que tem um motor que faz elas girarem, apresentarem um certo ângulo, certo? Para ler o disco, ler todas as superfícies do disco. Então, para que haja vários discos como esses e várias agulhas rodando os discos, o HD tem que ser um pouco alto, né? Existem HDs fininhos, mas mesmo assim não é tão fino, tá? O HD tem um certo tamanho, uma certa altura. Isso faz com que ele não seja usado, por exemplo, em ultrabooks, dispositivos muito finos como ultrabooks ou tablets, tá? Vamos ver agora quem é o substituto do HD nesses dois casos. Olha só, os chamados hoje discos flash ou SSD. A expressão SSD, né, vamos antes de passar, não sei se eu escrevi em algum lugar, mas por exemplo, HD significa justamente disco rígido, disco duro, certo? Hard disk é o que significa HD, disco rígido. E o SSD, a sigla não ajuda muito, mas é disco de estado sólido, ou Solid State Disk, em inglês SSD, certo? Disco de estado sólido. O que é um SSD? É um equipamento que veio para substituir o HD, ou seja, para substituir não seria a palavra seria para atuar na mesma área de atuação do HD, ou seja, como uma grande memória dos nossos computadores. A principal diferença é sua forma de fabricação. O HD é magnético, o SSD ele usa memória semicondutora. Olha só, memória eletrônica, mais ou menos parecido com a memória RAM. Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Aqui está o SSD, ele seria o natural substituto do disco rígido. Eu também gostaria de alertar aqui com a palavra substituto. O SSD não está tirando o lugar tomando o lugar do HD, não é bem isso. Ainda existe HD e o HD não vai ser substituído pelo SSD tão cedo por uma questão muito simples, custo. O HD é muito barato, então pode-se construir HDs de até 6 terabytes, como a gente acabou de ver. O SSD é uma tecnologia mais cara, então você não vai encontrar SSDs de 6 terabytes, ou se encontrar um SSD desse tamanho, ele será muito mais caro do que o HD correspondente. Então eu não digo substituto, mas ele faz a mesma coisa que o HD faz para um outro mercado, tá? Um mercado em que se exige um tamanho menor. Olha só, por que a gente fala em tamanho menor? Porque o SSD ele não usa mais discos metálicos e nem agulhas, nem os braços de leitura, as cabeças de leitura magnéticas.
o SSD ele usa chips, ó, circuitos eletrônicos, tá? Então é isso que o SSD é. Isso aqui é justamente nesses circuitos que eu estou marcando aqui que você vai encontrar a memória. Então a memória os zeros e uns vão ser armazenados, né? Ó, os zeros e uns eles vão ser armazenados justamente aqui de forma eletrônica, não de forma magnética. Não é uma superfície metálica magnética, são circuitos. Então esse cara é muito fininho, minha gente. Ó, ele tem uma altura muito pequena. Então ele vem em todos os dispositivos que são finos, que tem que ser finos, como é o caso do Ultrabook, como é o caso dos netbooks e como é o caso, óbvio, dos tablets, dos smartphones. Você não teria um HD num tablet. Imagina se tem um HD num phablet. Você não teria que segurar assim, teria que segurar assim, empurrando a orelha, mais pesado do que a tua cabeça, certo? Então SSD é abre aspas, disco rígido totalmente eletrônico. Um detalhe aqui, que é bom que a gente fale, ó, essa piscada que está dando na tela, ela só vai acontecer até o final dessa aula, que eu não consegui configurar isso antes de começar a gravar e eu precisava começar a gravar. Mas eu vou corrigir essa piscadela que está dando às vezes aqui na tela, tá? Eu vou trabalhar nisso para que nas próximas aulas isso aconteça menos. De preferência que não aconteça, na verdade. Veja só, a gente sabe que existe uma memória totalmente eletrônica chamada memória RAM, certo? Mas a memória RAM, ela tem uma característica que é própria dela e que não se aplica a uma memória auxiliar, como é o caso aqui da uma memória auxiliar ou secundária, como é o caso do SSD. A memória RAM perde seu conteúdo. Então, esses circuitos que aqui estão, eles não são e nem poderiam ser circuitos de memória do tipo RAM. Então, olha só, se alguém disser assim, o SSD ele é composto de memória do tipo RAM. Não, ele é composto de memória eletrônica, memória que usa circuitos eletrônicos, do mesmo jeito como a RAM usa. A RAM também é eletrônica, mas o tipo de memória aplicado no SSD é diferente do tipo de memória aplicado na memória RAM. Não é memória RAM, é o que nós chamamos de memória flash. Então a memória flash, ela é uma variação da memória ROM. Ela não é exatamente memória ROM, ok? Então, memória flash, ó, só para que você saiba, ela é chamada oficialmente de FEPROM. Tá? FEPROM é uma variação, uma descendente, uma evolução da memória ROM, não da memória RAM, ok? Lembra disso, não esquece, por favor, isso. A memória RAM ela tem uma única característica. A memória RAM ela é volátil, ela perde seu conteúdo quando não existe energia elétrica. Portanto, ela só serve para ser memória principal. Ela só serve para ser memória que é usada enquanto o seu computador está trabalhando, enquanto se precisa buscar informações nela na hora do trabalho. A memória RAM não serve para memórias que armazenam informação para a posteridade. Memórias que armazenam informação por tempo indeterminado, como é o caso do SSD, como é o caso do cartão de memória da máquina fotográfica. Eu quero que as informações sejam guardadas neles e fiquem lá até que eu as apague e não que se percam antes. Portanto, memória RAM não pode ser usada como memória secundária, como memória auxiliar, como memória de massa, como a gente definiu, ok? Portanto, SSD é um tipo de armazenador, é um container, é um porta-malas, assim como o HD. Diferenças: o HD é magnético, o SSD ele é eletrônico, ele é semicondutor. A gente chama isso de memória semicondutora, memória eletrônica, ok? E o tipo de memória usado é memória flash, ok? Só que a memória flash é muito cara, muito mais cara que a memória magnética do HD. Portanto, os SSDs normalmente são menores em tamanho, certo? Portanto, vamos lá, ó, prosseguir aqui. Esse é um SSD fechado. Faz diferença se ele vai ficar fechado ou aberto? Eu acho que não, porque o circuito, na verdade, sempre é aquele negocinho cinza escuro preto. Então eu acho que não faz diferença, sinceramente. Mas olha só, ele em si é bem mais fino que um HD. Muito mais fino, muito mais estreitinho que um HD, ok?
Portanto, nos Ultrabooks, especialmente, você vai encontrar SSD e não HD. Nos que são menores, como por exemplo o tablet, o phablet e até os smartphones, não se usa exatamente o SSD, não é exatamente este equipamento que se usa. Também se usa memória flash. Então, no telefone, você vai armazenar fotos, música no seu telefone, é memória flash. No seu tablet, você vai armazenar fotos, filmes e um bocado de coisa e arquivos de vídeo, PDF, no seu tablet é também memória flash. Só que não é exatamente assim. Não é exatamente fabricada como um SSD fechadinho. É memória flash e uns chipzinhos na própria placa do seu equipamento. Portanto, memória flash é uma memória permanente, é um tipo de fabricação de memória permanente que é usado em qualquer dispositivo eletrônico hoje que exija ser pequeno, que exija ser fininho, ok? E o SSD pode ser usado em computadores finos, como Ultrabooks, como pode ser usado em laptops, pode ser usado em desktops à vontade, não tem nada contra usar em outros lugares onde você usaria um HD. Pontos positivos do SSD em relação ao HD. Não há partes móveis, né? Então, eu até tenho uma tabela já pronta, não preciso ficar fazendo isso não, ó. Já tem uma tabela pronta. Hoje você encontra SSDs de 1 terabyte, certo? Hoje você encontra SSDs de 1 terabyte, mas não chega a 6, certo? 1 terabyte, por sinal, é um SSD muito grande, tá? E muito caro. E ele usa memória semicondutora, memória flash, memória própria para eletrônica, própria para dispositivos muito portáteis. Quais são as características? As características que diferem o HD do SSD são as seguintes, né? O disco rígido está aqui, as siglas e os nomes, inclusive, para vocês. Ele é magnético contra o SSD, que é semicondutor. Ele possui partes móveis e é maior em tamanho, certo? Ele é maior em tamanho físico. Óbvio que ele também é maior em tamanho de armazenamento, né? Porque ele é mais barato. Então, vou tirar aqui. O SSD não possui partes móveis, não faz barulho, portanto, certo? Então aqui, ó, esse aqui é mais barulhento, tá? Faz mais barulho, tá? Esse aqui é mais lento. O HD é mais lento, justamente pelas partes móveis, pela mecânica envolvida por uma série de fatores, ele é mais lento, certo? E ele é usado em laptops e desktops. O SSD é usado estritamente em Ultrabooks, mas pode ser usado também em laptops onde o HD entra, o SSD entra porque ele é menor em tamanho. Agora, nem todo lugar onde o SSD entra, o HD entra, ok? O SSD é mais caro, o HD é mais comum justamente por ser mais barato, ok? Justamente pelo fator de ser mais barato, ele é mais visto, mais fabricado, mais encontrado na maioria dos equipamentos, ok? Então essas são duas comparação entre o HD e o SSD. Eu estou nesse momento usando um computador desktop para gravar essa aula, que ele tem um HD de 2 terabytes. O HD que armazena essa aula aqui é um HD de 2 terabytes, ok? Não é um SSD. Em compensação, o laptop que eu utilizo, ele é quase, não é um Ultrabook ainda, mas ele é quase, é bem fininho. É um MacBook da Apple, ele usa SSD. SSD com 512 mega. 512 mega, não, desculpa, eu tô ficando doido. 512 GB de capacidade, meio tera. Então eu tenho um SSD com meio terabyte de capacidade, que é uma capacidade para um SSD muito boa, certo? Logo, talvez a tecnologia se torne tão simples da memória flash que você encontre realmente só SSD por aí. É mais rápido, silencioso, menor, só tem vantagens em usar o SSD. A única desvantagem do SSD hoje, a desvantagem é que ele é mais caro, certo? Mas isso vai mudar com o tempo, ok? Bom, com isso eu vou encerrar por hoje, evitando que o microfone falhe novamente, a gente precisa fazer alguma edição. A gente vai continuar vendo as memórias na nossa próxima aula, tá? Só um detalhe aqui, aliás, eu acho que não, deixa eu ver se a gente consegue passar as próximas. O disquete é rápido, você não precisa se preocupar com o disquete muito, tá?
Dá para terminar, pessoal, dá para terminar hoje, tá? Aí o disquete era uma memória muito comum para transporte de informações. Hoje em dia não é tão usado, não é usado, ninguém hoje usa o disquete. Eu lembro de um caso, olha a foto aqui do disquete, vocês lembram disso? Alguns lembram disso, né? Não sei se você lembra disso em si. Aí um dia meu filho chega para mim, foi nesse momento que eu percebi que eu estava ficando velho. Meu filho chega para mim e pergunta, eu tava arrumando as coisas em casa e caiu uma caixa de disquete. Eu tenho uma caixa ainda, algumas caixas de disquete eu guardo, não sei porquê, eu acho, sei lá, eu não tenho nem onde ler mais, não existe mais o drive de disquete. Mas aí eu guardei o disquete, eu acho que era para mostrar em aula. E aí caiu a caixa de disquete, aí meu filho, e na época ele tinha 7 anos, faz 3 anos mais ou menos, aí ele pegou e fez, papai, o que é isso aqui? Aí eu disse, poxa, como é que eu vou explicar? Aí eu pensei, isso aí, meu filho, é o pendrive da época do seu pai. É o pendrive. Eu usava isso para levar informação de um computador para o outro. Aí ele pegou e fez, Aí emendou com outra pergunta, e onde é que eu coloco no computador isso? Meu filho, na época tinha um localzinho, uma fenda. Não tem aquele localzinho ao lado do laptop onde você bota o cartãozinho de memória, quando você tira da máquina para fazer fotografia, bota. Tem, papai, pronto. Havia um daquele grandão nos computadores de antigamente. Era o drive para o disquete, para entrar o disquete, tá? Mas ninguém precisa saber mais de disquete hoje, eu acho, ninguém pergunta mais. O disquete tinha 1.44 megabytes de capacidade, tá? Era uma capacidade ridícula para os padrões de hoje, ridícula, pode ter certeza, tá? E a memória magnética, o disquete é memória magnética também, como o HD. Tá? Ninguém usa mais, então vamos passar para ele. Nós temos os discos que usam memória óptica, tá? Que discos são esses? São os CDs e os DVDs, ó. Discos que armazenam informação com raio laser, tá? Nós temos aí, isso aí é um DVD, olha só. Nós temos aí outro exemplo dos discos. Quais são os discos ópticos usados hoje em dia? Bom, os discos ópticos são 3. Você pode encontrar os CDs, os DVDs e os Blu-ray, chamados BDs também. Ó, pode ser que esse nome aqui apareça na prova como BD, certo? Então, o CD ainda se usa hoje razoavelmente, né? 650 a 700 mega. Ó, 700 mega é quase 1 gigabyte, quase 1 gigabyte. Os DVDs têm 4.7 GB ou tem os DVDs com 8.5. São os DVDs com dupla camada. É um DVD especial, consegue 8.5 GB. E os BD ou Blu-ray, que conseguem entre 25 e 50 GB de capacidade, tá? Todos os filmes em alta definição, já vem em Blu-ray por causa do tamanho do filme, tá? Então, são discos. A diferença dos discos, desses discos, CD, DVD e BD, são o fato deles armazenarem os zeros e uns em sua superfície com raios de luz, com laser, certo? Na verdade, é por isso que você olha para o CD e você vê que é um espelho. Ele tem que refletir luz, porque a informação é gravada nele na forma de luz. Os lasers disparam na superfície e aí os CDs, DVDs, eles refletem os zeros e os uns de acordo com o ângulo do espelho, tá? Então é isso, são discos ópticos, são muito usados ainda hoje porque são baratos. Você vai comprar um DVD virgem para gravar dados e ele custa, poxa, menos de R$1, 50, 30 centavos, eu não sei quanto é hoje um DVD virgem, mas é bem menos de R$1, então é uma memória barata. Só não é uma memória para você ficar alterando dados, como você altera numa memória magnética, que é fácil regravar por cima. Mas normalmente você usa discos ópticos para fazer backup, para guardar uma grande quantidade de informações e deixar ela guardada lá, para poder recuperar depois, certo? Vamos passar aqui de novo, próximo. São memórias ópticas, a gente já viu. Os pendrive agora, poxa, os pendrive são nosso xodó, né? Então, pendrive é uma memória transportável, tem grandes capacidades e preços acessíveis, né? Os pendrives são memória flash, memória semicondutora, memória eletrônica, assim como os SSD, certo? SSD usa memória semicondutora, também chamada memória flash, ok? Então, o SSD e o pendrive, ou ambos usam memória flash.
Então não preciso falar muito do pendrive. Quais são as características do pendrive? É um dispositivo de memória capaz de armazenar informação. Hoje você encontra pendrives de 8 GB, 16, 32, 64, 128 GB, pendrives de tamanhos razoáveis, né? 128 GB tem SSD com esse tamanho. Então você encontra pendrives com tamanhos bem variados. O que mais? E a outra característica é que o pendrive ele se encaixa na porta USB do seu computador. Então, por isso, deixa eu diminuir aqui minha imagem, por isso que o pendrive é conhecido como dispositivo flash USB, certo? Flash porque ele é feito de memória flash e USB porque ele se encaixa na porta USB. Vamos voltar aqui uma imagem, uma pena que quando eu volto, volta tudo. Eu não organizei essa apresentação para ela fazer passo a passo, não. Foi burrice minha. Esse encaixe aqui é o encaixe USB. A gente vai falar sobre o USB quando for falar de barramentos, com certeza a gente fala sobre o USB, tá? De novo, próxima foto, ó, esse encaixe aqui é o USB. Eu não precisa ficar falando isso o tempo todo, porque eu sei que você sabe, né? Portanto, novamente, esse encaixe é chamado de USB, porque o seu computador tem onde encaixar, chamado USB. Vamos lá. Para finalizar nossa aula, nós temos aqui o seguinte, um resumo. Aí no seu material também tem esse resumo. Os tipos de memórias, as naturezas de memórias, como elas são fabricadas. Existem as naturezas magnéticas, que é o caso do HD e do disquete, são as mais antigas. Usam magnetismo, né? Na verdade usam ímãs. Magnetismo é coisa de ímã. Então, para armazenar os zeros e uns. As memórias ópticas, elas usam luz, tá? É um laser para ler as superfícies espelhadas. Esses espelhos representam zeros e uns. E as memórias semicondutoras, tanto a RAM, certo? Quanto a ROM, quanto a flash, qualquer outra que possa aparecer, todas elas são semicondutoras, porque elas usam circuitos eletrônicos, elas usam chips, pequenos componentes eletrônicos. Tá? Diferem um pouquinho de uma para outra, mas no semicondutora, RAM, ROM, flash são exemplos de memórias semicondutoras, ok? Bom, com isso a gente finaliza, né? Eu acredito que o próximo slide já vai falar sobre outro assunto, que é a memória virtual, a gente vai falar sobre ele depois. Mas deixa eu dar um aviso rápido para vocês aqui, é importante, tá? Eu não sei se vocês conseguem, muita gente consegue fazer o download dos vídeos do YouTube, certo? Eu até sugiro que se você quiser guardar essa aula com vocês, faça o download do vídeo do YouTube, tá? Mas assim, para os alunos do Eu Vou Passar, para os alunos que acompanham lá no Eu Vou Passar, essas aulas elas também estarão disponibilizadas lá no Eu Vou Passar. Então a gente conversou, assim, toda a equipe do Eu Vou Passar e eu ouvi várias recomendações, várias sugestões de alunos e nós vamos colocar essas aulas também no Eu Vou Passar. Lá no Eu Vou Passar você já sabe, tudo que está lá no Eu Vou Passar, para o aluno VIP, o aluno mensalista, paga somente R$40 por mês. Ele pode baixar tudo que está lá. Então, pode baixar as aulas de português, de AFO, de direito constitucional, administrativo, todas elas, inclusive essas aulas aqui, ok? Então, todas as aulas que vierem a ser gravadas e disponibilizadas aqui no YouTube também estarão disponibilizadas lá no euvopassar.com.br, ok? Então, você sabe, conhece o euvopassar.com.br. A diferença é que aqui eu sei que tem muitos softwares que fazem isso, que conseguem permitir que você faça o download da aula. Se você não sabe fazer, se você é aluno do Eu Vou Passar mensalista, você tem direito a ir lá no Eu Vou Passar e pegar essas aulas, baixá-las e ficar com elas para você para sempre. Guarda num tablet, lá no Eu Vou Passar você tem 6.000 horas de aula, mais de 6.000. Hoje, contabilizando, a gente deve ter em torno de 8.500 horas, por aí. Esse número já é meio antigo. Então, são aulas de mais de 40 matérias, pessoal, diferentes. Todas elas prontas para você baixar dentro do Eu Vou Passar. Todas as aulas podem ser baixadas no Eu Vou Passar. Lamento se você está no Eu Vou Passar já assistindo essa aula e eu sei que você conhece todos esses dados, conhece todas essas informações do Eu Vou Passar. Mas como essas aulas foram originalmente criadas para o YouTube, o conteúdo que tiver no YouTube é o mesmo conteúdo que vai estar no Eu Vou Passar, com a diferença de que lá no Eu Vou Passar você pode clicar no botãozinho MP4 para baixar essa aula direto para o seu computador, guardar num tablet, guardar no seu smartphone
E se você estiver viajando, você assiste a aula, sempre precisa estar conectado à internet. No YouTube, no geral, você tem que estar conectado à internet, né? Bom, então com isso a gente chega num tempo de aula adequado, tá? A partir na próxima aula, né, será nessa sexta-feira. Note bem, o cronograma de disponibilização dessas aulas é segunda, quarta e sexta aqui no YouTube, tá? Então essa aula está sendo a nossa terceira aula, está sendo disponibilizada nessa quarta-feira, a gente vai disponibilizar na próxima sexta-feira a quarta aula. O que eu pretendo fazer agora é dividir o que eu disponibilizo por dia em blocos de 30 minutos. Então, justamente para se adequar, eu vou passar também. Então, em vez de a gente ter uma grande aula de 1 hora, a gente vai ter 2 aulas de 30 minutos por dia. 2 aulas na segunda-feira, 2 aulas de 30 minutos na quarta-feira, 2 aulas de 30 minutos na sexta-feira. Tá? A partir da próxima semana a gente vai organizando isso. Com o passar do tempo, óbvio, a gente vai organizar isso bem mais, deixar tudo prontinho para vocês, tá? Muito obrigado pela paciência, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco, prestigiando. Fiquem com Deus, Deus os abençoe sempre e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.